Oi, Júnior, oi, Fabrícia. A gente está aqui daqui a pouco começando uma live com a Pedra Rosa sobre xamanismo. Boa noite, pessoal. Estou aqui aguardando hoje a Pedra Rosa, que é uma terapeuta, uma mulher medicina, uma mulher que conhece muito do xamanismo, que é uma pessoa maravilhosa que eu tive a felicidade e a honra de conhecer. E que. Boa noite, Pedra, tudo Boa bom? noite. Muito bom estar com você hoje aqui. Queria primeiro agradecer a sua presença, queria agradecer a sua disponibilidade. Dizer que para mim é uma honra estar com você aqui. Eu sei que você é super ocupada, uma pessoa que está sempre conectada com várias coisas acontecendo e queria te agradecer a sua disponibilidade. Então, algumas pessoas vão chegando hoje, e aí eu queria estar contando para essas pessoas, e aliás, queria que você estivesse contando um pouco para essas pessoas sobre o que é o xamanismo, né? Como que esse caminho, esse conhecimento ancestral, essas sabedorias ancestrais podem nos ajudar hoje na contemporaneidade, nessa vida desse corre-corre. A sensação que eu tenho é que a gente vem se perdendo da gente. Eu vou começar agora uma série de lives, e você está estreando, de lives onde eu estou chamando convidados que são pessoas que contribuem para mulheres, para buscarem a si mesmas, para elas se resgatarem, para elas voltarem a ter aquela conexão maior com a vida. Alguns vão chamar de espiritualidade, outros vão chamar de autoconhecimento, outros vão chamar... Cada um vai estar chamando aqui de uma forma diferente, mas é uma conexão com esse consigo, né? Ou com o outro ser maior, ou com o universo, enfim. E eu queria ouvir de você um pouco da tua experiência, o que que você vê, o que que é o xamanismo e o que que é a nossa essência, o que que isso tem a ver, né? Como o xamanismo pode nos ajudar nesse resgate da essência. Então, assim, primeiro eu te agradecer, porque para mim assim, é uma alegria, né, estar aqui contigo. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti e te admiro muito, assim, tudo que tu fazes, que vives, né? Então, também agradecer, assim, a todas as pessoas que estão ao vivo, assim, nos assistindo, né? Que para mim é sempre uma alegria estar podendo compartilhar um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo e daquilo que de alguma forma me ajudou na minha vida. Eu sempre gosto de frisar isso, porque eu sei que tem muitas mulheres que passam pela mesma trilha que eu trilhei, né? Que é justamente assim aquele
aquela dificuldade assim, de estar consigo mesmo, né? Aquela agonia interna de não saber o que faz, se parece que faz uma coisa, vai numa religião, não dá certo, vai em outra história, não dá certo, né? Fica aquela angústia está sempre interna. E, e essa angústia faz com que a pessoa fique se procurando. E é justamente incrível, porque no sufismo eles dizem assim que essa angústia é exatamente o que nos leva a encontrar isso que a gente combinou com Deus antes de nascer. Que se chama, né, que é aquela sensaçãozinha que às vezes dá aqui abaixo do peito, né? E fica como se fosse uma fome, né? Parece uma fome, uma sede, algo, mas aí come e não satisfaz, bebe alguma coisa e não satisfaz, bebe, né? E sai É de um casa e vazio. não adianta, fica um vazio assim que a pessoa não consegue. E é justamente quando a pessoa sabe, quando começa essa fome, essa sede, né? Às vezes muita gente vai para as drogas, tudo, né? Em função disso, é só convidar a palavrinha ânsia, que é a ânsia, é essa, justamente essa vontade que traz esse propósito que a gente fez com Deus, essa lembrança, né, desse propósito. Esse desejo Então, da alma. esse desejo da alma. Eu tenho uma forma de ver, né? Mas cada um vê de uma forma, assim, né? Cada um. É só ir ajustando Vocabulário. os vocabulários. Então, essa ânsia que faz muitas vezes a gente procurar uma coisa e não encontra, vai procurar outra, não acha, né? E aí, de repente, a gente encontra, como para mim, assim, quando eu entrei no xamanismo, eu tive a sensação de que eu estava em casa, que eu tinha encontrado o meu lugar. E a partir dali eu comecei a procurar, porque quando eu comecei nessa procura, eu já trabalhava e trabalhava como com espiritualidade, né? Porque já tinha trabalhado há muito tempo. Então, e a orientação que eu tinha era que eu fizesse que eu fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, o xamanismo e o sufismo. Na hora eu não entendi, né? Mas foi uma orientação que veio. É bem interessante essa orientação, porque às vezes as pessoas têm determinadas orientações e elas não conseguem ter clareza, porque às Pedro, vezes duvidam. você está com o celular focando, a gente agora não está te vendo, só está vendo o quadro acima de você agora. Agora Isso, sim. isso, melhor. Entendeu? Ah. Obrigada. Você está Então, falando de orientação. era engraçado assim, porque eu tinha um grupo que eu trabalhava e nós fazíamos, de vez em quando a gente fazia um encontro, né, para um encontro interno do que a gente estava vivendo. E nesses encontros, de vez em quando eu recebia a instrução com versículos da Bíblia, né? Então dizia ler versículo tal, né, ou de tanto a tanto, né? Então, e eu não tinha nenhum contato assim com a Bíblia, eu tive que ir lá para casa da minha irmã buscar uma Bíblia. Aí eu comecei a olhar e comecei a pegar essas orientações que me vinham, que me levaram a chegar, né, nesses dois pontos que eu fui trilhando, o xamanismo e o sufismo ao mesmo tempo. E, é bem interessante, porque o xamanismo, né, muitas pessoas me perguntam o que é o xamanismo. Era essa pergunta que eu fazia também. E o xamanismo ele é considerado a base de tudo que existe na Terra. Então, por isso é que ele não atrita com nenhuma religião, porque ele está na base de todas as religiões. Então, ele, nesse sentido, assim, quando eu comecei a escutar isso,
eu comecei a ver, mas como, né? Por quê? Aí depois eu fui entendendo, claro, porque o xamanismo, o que é que significa xamanismo, né? Significa esse estudo do xamã. O xamã é esse grande espírito. O xamã é tudo isso que rege essa vida na Terra. Então, é como se fosse um grande espírito que rege tudo que existe na Terra. E esse xamã, às vezes já, né, nas histórias assim, a gente foi vivendo nessa pesquisa, então, assim, o xamã, ele está nesse mundo etéreo, né? Porque nós vivemos dentro desse mundo etéreo e desse mundo material. Então esse xamã, ele está nesse mundo etéreo, mas ao mesmo tempo se manifestando no material. E ele se manifesta no material tanto através, né, dos animais, dos pássaros, né, de tudo que tem, dos elementos, e também nós, né, que temos tudo isso também em nós, ele se manifesta na utilização dos nossos canais. Então, os nossos canais dos pensamentos, os nossos canais, né, os nossos braços que vão servir para fazer alguma cura ou alguma história, as nossas pernas. Então, ele utiliza esse aparelho, né, que a gente é para realizar e ajudar essa vida na Terra. Então, para mim, assim, o xamanismo, ele é exatamente isso, assim, essa possibilidade de se viver, né, tudo isso que nós vivemos aqui na Terra. Então, se a gente for observar, a gente vai ver que todas as pessoas que vivem na Terra, né, estão ligadas com o xamanismo. Então, Nossa. Então seria, então na realidade, quando eu comecei a... Eu conheci o xamanismo, eu tive contato com ele em 2017, quando eu estava morando em Boston. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é o olhar que é tudo no mundo, tudo tem vida. E todas essas vidas estão entrelaçadas, como se fosse numa grande teia da vida. E quando você tem a percepção de que tudo é sagrado, imagina você transformar cada segundo da sua vida num momento sagrado, né? E aquilo foi me trazendo uma paz, uma compreensão de como é que eu posso ficar bem se quem está do meu lado não está exatamente bem? Como é que eu me conecto com isso? Como que isso se conecta com algo maior? E como eu transformo cada minuto da minha vida num momento sagrado. E o sagrado, ele tem a ver não com o ser o bom ou ruim, ele tem a ver com essa coisa de você olhar com o cuidado que ele merece, sabe? Nesse sentido que eu estou trazendo o sagrado, com o respeito, com o cuidado, com a atenção que ele merece. Como... Pode falar, desculpa. Porque, na verdade, eu sempre falo uma frase assim, né? A confiança no ser e o amor sem julgamento. Por quê? Porque a confiança no ser é justamente esse ser que eu falo, né? Não é assim aquele ser lá no alto, lá longe. Não, é esse ser em mim. Porque todos nós temos esse ser em nós. Então, a confiança nesse ser que está em mim. E esse amor sem julgamento. É aceitar tudo e todos, né? De uma forma amorosa, sem briga. Porque se tu aceita, se solta. Se tu nega, se prende. É uma lei. E resistência. Né? Então, se tu olha para a pessoa, mesmo que a pessoa esteja ali, né? Surtando, sei lá, que possa ter, e tu olha para ela assim, não, tudo bem, né? Eu posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Posso, então vou fazer. Se não posso, né? Aceita que vai, pelo menos, vai ficar bem, né? Porque no momento que se aceita, fica tranquilo. Uhum. E você começou a live falando uma coisa assim, do tipo, e aí eu entendi, ou eu recebi, ou eu captei, não foi exatamente, a palavra que você usou foi recebi, né? De que eu deveria
começar com o sufismo e o xamanismo juntos. O que você chama esse recebimento, né? Porque assim, ó, pensa, vamos lembrar do momento em que a gente estava desconectada. A gente está desconectada, a gente ainda não está conectada com esse ser, não tem essa confiança plena, não tem essa falta de julgamento, a gente tem um monte de julgamento sobre a gente mesmo, e a gente pouco consegue captar através desses sentidos que você trouxe, que é como a gente percebe o mundo, essa verdade ou esses ensinamentos ou esses, né, essas mensagens. Como que é isso? Como que se dá isso? Ou como que eu posso desenvolver isso? Tá. No início eu pensava que isso era algo que impossível na minha vida, tá? Porque era algo assim transcendental, algo muito grande. Depois eu comecei a ver que isso é como se fosse um pensamento, né? Só que ele é um pensamento que não vem assim intrínseco. É um pensamento como se ele tivesse extrínseco. Então, é como se eu paro, né, faço a pergunta e vem essa resposta. Mas ela vem de uma forma tão tranquila, né, que se eu não tiver assim no estado de abertura, eu vou achar que sei lá, vou desconsiderar, vou deixar passar, né? Então, claro que a gente pode receber isso, por exemplo, eu recebo isso quando eu estou trabalhando com uma pessoa, então eu estou ali trabalhando com ela, de repente vem uma informação, né? Eu sinto assim, ou não tenho informação nenhuma, e eu pergunto o que está incomodando essa pessoa, né? E aí vem, essa pessoa está incomodando por isso, né? Vem como se fosse um pensamento meu desenvolvendo. Aí, às vezes, vem determinados pensamentos que eu fico com dúvida. Então, quando vem a dúvida, é porque ele não está limpo. Então, eu preciso conferir, né, o que é que, se é verdadeiro, se não é, né, se é aquilo mesmo, né, para poder estar tendo a clareza daquilo que está sendo passado. Agora, também eu vejo assim, ó, a gente pode... recentemente, o meu pai morreu, né? Que eu tenho, né, ainda um carinho muito grande por ele. E eu, logo em seguida, eu comecei a conversar com ele. De repente, ele chegava assim, de repente eu escutava assim, como se fosse uma voz, assim, mas não era uma voz, era um pensamento. E ele dizia Pedrinha, que ele me chamava de Pedrinha, né? Pedrinha, é assim, não sei o quê. E começava a passar informação. E eu disse, nossa, pai, o senhor está aí? Tô aqui, porque não tem separação, minha filha. Vocês aí que pensam que nós estamos todos separados, mas está tudo no mesmo lugar. E aí eu disse, nossa, que mágico, né? Agora a minha mãe morreu também, né? E já bem idosos. E eu também já tive contato, né, com ela explicando, mostrando, assim, agora, ela dizia para mim assim, Pedrinho, agora eu entendo o que tu me falava, que tu dizia que eu tinha que trabalhar e eu não trabalhava. E eu comecei a rir, né? Então assim, lidar com esses dois mundos, né? Esse mundo que a gente vive aqui, com esse mundo né, que a gente chama de sobrenatural, de uma forma tranquila, de uma forma... como é que é? Uma forma aceitável, né? Sem, sem achar que é demais ou de menos, ou se achar que não pode ou que pode, né? Sabe? Aquele descomprometimento com a informação. E aí, de repente, se chegar nesse ponto de estar conversando com a gente mesmo. Porque é muito interessante, assim, né? E, às vezes eu fico pensando, porque da mesma forma que eu estou aqui,
né? Eu também tenho um eu meu lá, né, em algum lugar, né? Então, muitas vezes eu preciso perguntar para mim mesmo, como se eu também fosse uma entidade que pode estar me orientando. Só que a gente não foi, nós não fomos educados a viver dessa forma. Geralmente a gente foi educado a receber de alguém maior, né? Alguém como De alguém maior. canal, como se Sim. houvesse um canal entre esse mundo espiritual e a gente ouve esse canal, mas não aprende a se ouvir como canal. Isso foi algo também que o xamanismo me despertou absurdamente. Assim, nossa, eu não preciso depender da interpretação do outro, desse grande espírito, eu mesma posso estar desenvolvendo essa abertura. É isso que você está querendo dizer ou eu entendi errado? O grande espírito, aí é que entra a questão, né? Que é o grande espírito é tudo e todos. Só que esse grande espírito é o sol, é a lua, é a estrela, é o mar, é o peixe, é o pássaro, é a pessoa, né? É tudo e todos. Então, na verdade, assim, é uma sincronia que vai acontecendo e a gente está vivendo aqui. Se não fosse essa sincronia que existe nesse grande espírito, a gente não conseguiria viver. E muitas vezes, assim, o que eu acho lindo do xamanismo, que muitas vezes que me encanta, é justamente a gente ter esse contato. Assim, eu gosto de contar histórias, né? Porque às vezes não tem como falar sem contar história. Então, uma vez eu estava fazendo temazcal e muitas vezes a gente está assim, quando está sol, tudo, quando entra a água para dentro do temazcal, começa a chover. E a gente diz, né? Porque é muito mágico, né? E aí, dessa vez, assim, choveu, deu aquela chuva. Depois, aí, quando a gente saiu, passou. Quando a gente estava saindo, que eu botei a minha cabeça assim na porta para sair, começou a chover de novo. Aí eu saí, fui cumprimentar o pessoal e de repente estava muita chuva. Eu deixei ali, né? E deixei o pessoal se abraçando e fui para baixo, assim, de uma área protegida. E de repente eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, era algo mágico, assim, né? Aonde tinha um lado que estava chovendo e tinha um outro lado que tinha estrelas. E os dois lados, eles estavam juntos, assim, um do outro, paralelo. E aí chamamos o pessoal veio, não, né? Porque é uma alegria quando a gente vê essas manifestações, né? E nesses trabalhos que a gente, né, que eu tenho vivido, tem muitas manifestações, né? Só que eu sempre digo assim, o tempo todo está havendo essas manifestações, mas a gente não está aberto para assistir. A gente não está nessa atenção. E como é que você acha que é o caminho para essa vida contemporânea, né? Onde a mulher tem trabalho, casa, marido, filhos, aquela correria. Como que ela poderia estar cativando esta atenção a essas pequenas manifestações ou ainda um pouco antes, como você está falando, percebendo a diferença nessas vozes, né? Porque vem aquela dúvida, né? Essa voz é minha, interna, é uma outra coisa. Como que quem está no início, né, que ainda não tem essa falta de julgamento, não tem essa completa confiança, consegue estar desenvolvendo isso? Primeiro é trabalhar esse estado de paz interno. Porque o estado de paz não significa que tenha muitas atividades para fazer. Então, porque o que faz a gente entrar em conflito é a negação. Então, quando se trabalha esse estado de aceitação, né, são dois estados, à medida que
que a gente vai treinando isso, é um treino. Começa assim, dar aquela palpitação no peito, né? Começa a ficar confuso. Tu olha e pergunta, né? O que é que eu estou negando? Né? E tu vai ver que às vezes vem como uma lembrança. Ah, vem uma lembrança de algo assim que algo que aconteceu antes de eu sair de casa, ou que, né, que aconteceu na semana passada, ou o marido que falou uma palavra, sei lá, diversos. E essa pessoa, então, olha e vai dizer, né, é negação. Porque quando tu convidar é só prestar atenção na sensação física e repetir a palavra. Repetiu a palavra negação. E vai olhando assim, tudo que vai vindo, né, dessa negação, as coisas vão se acalmando e vai entrando assim, no estado de paz. Isso é possível. Eu estou falando, eu não estou falando nada assim de um grande evento, não. Eu estou falando que isso é possível. Sim, no dia a dia. Criança está lá perturbando, reclamando, e aí você começa a sentir aquela aflição. Meu Deus, já mandou a criança embora. Né? Você dá aquela parada, respira fundo, o coração está doendo, está com uma angústia assim, o que está acontecendo? É isso? Para, isso. sente o corpo, se pergunta e observa. Pode ser rápido esse processo, rápido. Né? Quanto mais, no início pode ficar um pouquinho mais demorado, mas quanto mais vai vivendo isso, mais vai ficando rápido. De repente é só um olhar e dizer, ah, isso, tá? Ou uma lembrança, tá no trânsito, né, ali. Aí, de repente, agonia, aquilo tudo vai agitando, né? Como se fosse uma panela que vai fervendo por dentro. Então, e quando você para observar e aceitar que existe, ninguém está falando de cultivar o sentimento ruim, mas aceitar que ele existe, aquilo dá uma reorganizada naquele espaço. Reorganizada. Primeiro detalhe, tá? É se perceber, respirar profundo, né? Dar aquela respirada, tá? E se observar, não precisa nem fechar os olhos, é só botar atenção, né, no que está acontecendo internamente. Colocou atenção no que está acontecendo, o que eu estou sentindo? Porque só não botar atenção já vai acalmando. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo angústia, estou sentindo raiva, estou sentindo medo. Estou sentindo raiva, porque não está dando, o trânsito não está rolando. Quando eu comecei, teve uma outra fase, assim, né, que eu estava vindo e o trânsito, eu estava de carona, claro, né, mas eu estava, ou às vezes no ônibus, né, com pressa, muita pressa, e tinha que chegar naquele tempo, né, e aí eu comecei a treinar uma coisa que se chama impaciência, tá? Impaciência. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa, assim, qual é a emoção, né? O que está aqui? Aí, de repente, fui perguntando para as palavras, né? A gente vai perguntando as palavras que já sabe mais ou menos quais que podem ser. E aí, quando eu disse assim, impaciência, feito calmou, né? E eu disse, tá, impaciência. O que é que eu quero? Eu quero ser paciência. E aí tudo se tranquilizou, né? E aí a gente consegue ir trabalhando isso, né? E quando a pessoa está com aquele pensamento, sabe aquela coisa, aquele pensamento repetitivo, ou porque ela está com uma raiva de alguém, ou, enfim, quando está na resistência, sabe? Quando está na negação, tipo, não aceitando alguma coisa e aquilo fica. Como que a gente trabalha isso? A primeira coisa que eu faço, né, é dar uma olhada assim e imaginar como se fosse uma onda girando dentro da minha cabeça. Quando eu posso, eu fecho os olhos. Quando eu não posso, eu fico de olho aberto, né? Mas fazendo isso.
Eu imagino uma onda girando da direita para a esquerda, né, que é sentido anti-horário, no interior da cabeça. Como se fosse uma Certo? espiral, assim. Ou Isso, uma uma onda espiral. mesmo. Uma espiral, tá. O espiral ele tá embasado no movimento do spin da física, né? Então, quando ele vai em sentido anti-horário, ele libera energia. Quando ele vem em sentido horário, ele atrai energia. Então, se eu quero retirar essa energia, eu vou trabalhar em sentido anti-horário. Quando eu quero pedir ajuda das estrelas, eu trabalho em sentido horário. Tá? Então, é uma forma... Então, primeiro, trabalha isso. Se vê que... Aí, porque isso já vai dar aquela acalmada, assim, né? Dar uma aliviada interna. Aí, depois que alivia interna, aí se pode pesquisar. O que é que me levou a ficar... Aí volta, como se voltasse, se vê de repente a lembrança daquele momento em que eu comecei a perder a minha paz. Aí naquele momento eu vou lá ver qual foi a emoção que gerou aquela intranquilidade ou aquela raiva, aquela ira. E aí entra nesse estado de compaixão com a gente mesmo, né? A compaixão com o outro. Né? Porque a compaixão, ela leva essa bondade amorosa, né? Que o Dalai Lama fala, né? Compaixão leva a bondade amorosa e a bondade amorosa, né, traz a felicidade genuína. Então, quando a gente chega nesse ponto que viu o outro e que ficou com aquela raiva daquela pessoa, né, entra no estado de compaixão com essa outra pessoa e que aí a gente ajuda, né, a pessoa e fica feliz. Uhum. Entendi. E deixa eu voltar àquela angústia original ali que a gente estava Tá. falando. Quando você. Porque nesse processo das mulheres que começam, imagina que ela tem uma vida mais automática e talvez nunca tenha parado para pensar e refletir muito sobre essa conexão maior ou nem de se perceber, porque está no automatismo e quando a gente está no automático, a nossa capacidade sensitiva de sentir a gente mesma, de autopercepção, vamos falar assim, Sim. ela também diminui. E aí, de repente, em algum momento da vida, até você me falou, às vezes é alguma grande angústia que te leva, de fato, ao caminho do que foi combinado, né, para você vir aqui, que me parece um pouco com aquela história assim, a sua dor vira a sua grande medicina. Tem um pouco isso. Conta um pouquinho desse processo, dessa descoberta, deste caminho, né, de como a dor pode levar à tua medicina. Como que você vê esse caminho ou como o xamanismo pode ajudar nesse caminho, enfim, como você quiser trazer aqui pra gente. Tem diversas formas, né? Você pode trabalhar isso meditando, né? Se pode trabalhar isso em cerimônias, estudos com ayahuasca, né? Ou outras medicinas que existem. Pode-se trabalhar isso, né? Com uma conexão com o fogo, né? Tem N formas, né? Mas o que é mais importante é quando eu decido. Porque é bem engraçado que eu estava lendo um texto que eu tinha feito outro dia, que a gente diz assim, quando eu decido, e aí eu dizia assim, mas quem é esse eu? Sou eu? Mas quem é o eu? Então, nós temos uma necessidade de autoafirmação. Então, essa decisão, ela vem no momento em que né, de alguma forma já está a conexão e a gente se abre para receber. Por isso que muitas vezes as pessoas elas não estão fazendo nada, simplesmente elas se deitam, né, ou já estão tão cansadas de lutar, né? E tem uma história no Sufi que diz assim, né, que um homem se perdeu no deserto e ele começou a
correr, né, em busca de uma estrada, que ele disse que ali, talvez ali perto tivesse uma estrada. E ele andou muito tempo, já estava muito cansado e nada de encontrar a estrada. E aí chegou uma hora e ele disse, ah, chega, agora cansei, não quero mais saber, eu vou me encostar aqui nesse barranco de terra e vou morrer. E aí ele, ele ficou ali, né, de olho aberto, mas de vez em quando fechava. Aí, daqui a pouco, quando ele abriu o olho, assim, vinha aquela serpente do deserto, assim, que é bem letal, né? E ela vinha uma fininha, assim, ela vinha correndo, correndo, assim, na direção dele. Quando ele viu, assim, a serpente já estava perto dele, ele disse, droga, nem morrer sossegado a gente pode. E se levantou bem rápido e saiu correndo, né, da serpente, e eu olhou, estava a estrada, assim, na frente. Então, é uma história assim, que conta que muitas vezes a gente precisa ter desse abandono, né? Esse Precisa deixar morrer também, né? deixar morrer dessa entrega, né? Porque às vezes a gente fica o tempo todo, né? Nessa ansiedade para conseguir, nessa coisa louca, e não consegue ter esse tempo de entrega, de dizer, não, chega, né? Vou me jogar, vou deitar, vou dormir, vou sossegar, e a hora que for para ser, vai ser. Né? Existe uma sincronicidade, né? Que nós estamos aqui ligados. Então, é que, na verdade, assim, eu lembro quando eu comecei a atender, um fato muito interessante, que chegou uma pessoa com muito sofrimento, né? Eu deitei ela na maca e comecei a rezar. E eu dizia, ó, minha, né, que os seres de luz, né, possam estar trazendo luz para essa pessoa, né, que as anciãs possam estar ajudando, né? E comecei a rezar ali, né, por ela, assim, porque eu estava tão compadecida, assim, do estado dela, né? E aí, de repente, vem aquela comunicação interna, assim, diz assim, tu falas de seres de luz como se tu não os fosse. Aí eu levei aquele susto, assim, como? Eu sei que eu não sou um ser de luz, né? Aí era assim, não, e, eu, e tu estás nos agradecendo porque nós estamos aqui, né? Agradecendo os seres de luz porque estamos aqui. Só que nós é que estamos te agradecendo por estares aí na Terra. Porque são seres de luz que vêm para a Terra para realizar uma missão, para realizar uma tarefa. Então, e a gente esqueceu disso. Então, quando a gente começa a lembrar, é muito interessante porque tem uma frase, né, no sufismo que ele diz, eu lembro. Então, o eu lembro é essa atenção constante. É quando eu... Então, até tem uma brincadeira que eles fazem, assim, que para treinar essa atenção, e assim, tudo que tu vais receber do outro, antes de receber, tu diz, eu lembro. Então, eu vou te dar um copo. Tu vais, antes de pegar o copo, tu vai dizer, eu lembro. Se tu pegar o copo sem falar eu lembro, tu perdeu o jogo. Então, é uma forma de trabalhar essa atenção. E aí o Nasruddin, né, que é um profeta, assim, né, que é trabalhava assim com essas histórias, né, com a graça, né, e ele e a mulher começaram a treinar. Né? E aí, de repente, eles já fazia 2 anos que eles estavam assim com esse eu lembro, né, e de repente chegou um determinado momento, a mulher entrou dentro de casa com uma criança da vizinha e
e disse assim, toma que o filho é teu. E jogou a criança e ele não teve tempo de dizer, eu lembro. Então, aí ele perdeu o jogo, né? Então esse eu lembro que a gente precisa trazer novamente para a nossa vida. Eu lembro. Para que a gente possa começar a lembrar de tudo que já está no nosso interior, né? Que está na nossa consciência. Para que a gente possa viver melhor mesmo, né? Porque estamos atentos, a gente vive melhor. E essa cobrança que hoje a gente tem, né? Porque quando você fala assim, não, e aí as coisas entram numa sincronicidade e as coisas passam a fluir, e às vezes o que a gente tem que fazer é descansar, é esperar. Isso às vezes vem parece ser, não estou dizendo que é, às vezes parece ser muito o oposto do que a gente vem colocando como uma coisa super importante, que é sempre dar ao máximo, alta performance, meta, plano de ação, e tem que fazer, tem que acontecer. Como que você acha que essas duas coisas podem se encontrar? Porque a gente sabe que tem pessoas de muito resultado, né? Então a gente não está falando de eu entro numa fluidez de que não estou mais ligando para nada, não. Como que a gente pode estar equilibrando essas duas coisas, né? De criar uma intenção, de ter um foco, de ter um objetivo, mas ao mesmo tempo trabalhar esse processo de aceitação. Quase que essa mistura da energia feminina e masculina. Como é que você vê isso? A questão toda passa, né, por a pessoa encontrar um caminho interno. Não existe um caminho que não existe uma receita de bolo. Existe um caminho interno, onde cada um vai encontrar a sua forma. A primeira questão, o primeiro ponto é quando ela decide, ela ou ele, né, decidem viver em paz. Porque existe aqui no nosso peito, né, muitas vezes a gente pode perguntar o que é que eu quero. Sabe? De vez em quando a gente devia perguntar isso, o que é que eu quero? Porque o querer, esse querer traz o espírito de volta. Porque com esse estresse todo que a humanidade vai vivendo, o espírito, ele, na verdade, não é nem o espírito, é a alma, né? A alma, ela se desloca, não tem mais espaço para ela. Por isso que fica esse vazio. Porque a alma fica, né, fora, às vezes fica num cantinho, né? Tá aqui o corpo e a alma tá aqui num cantinho. Uma vez eu fui atender uma pessoa, a alma dela estava assim, no cantinho aqui, como se fosse uma página assim, né, de caderno, assim, e estava a alma no cantinho da página e ela no estado totalmente vazio. Então a gente precisa trazer esse eu quero, porque o eu quero traz essa alma, traz esse espírito de volta. E como não misturar esse eu quero da alma com o eu quero o que eu entendi, que eu comprei que eu quero, sabe? De que eu fui ensinada de que é o que eu devo querer. Não entendi. Como que você consegue distinguir esse eu quero mais profundo, como você trouxe, da alma, com um eu quero que, na realidade, quando você falou, você precisa descobrir a sua própria receita, o seu próprio jeito, né? O seu jeito de fazer, o seu jeito de acontecer. Como que você consegue distinguir esse eu quero interno, real, da alma, com um eu quero que o mundo me vende, ou que meus pais me disseram, ou que, enfim, que eu comprei de certa forma? Porque, na verdade, o eu quero, ele vem de um estado... Porque tudo está ligado a estados internos. Estados são sensações, né? São formas de sentir. Então, esse estado interno é que vai dar a percepção se é um estado, né? Se é um estado com algum atributo divino, porque aí nós entramos nos atributos divinos.
São, dizem, assim, de acordo com as informações, assim, né, que eles colocam como 99 atributos divinos, né? Então, quando a gente entra no estado desse atributo divino, né? E quando a gente está buscando algo, né, que é desse mundo, né, da fantasia, ou mundo, como queira chamar, ele vem com uma certa pressa, assim, é como um estado de inconformação, ou, ou de briga interna, ou de luta, sabe? Ele não vem num estado puro, ele vem num estado misturado, com uma confusão. Aí, quando a gente vê que está nesse estado, que aí a cabeça da gente vem isso, parece que fica assim, um monte de coisas ao mesmo tempo, aí, para mim, assim, isso funciona muito bem. Eu faço assim, ó, eu fecho os meus olhos, ou então, fechar os olhos não significa fechar esses olhos. É fechar os olhos, né, que a gente já tem. Pode botar atenção, tirar a atenção de fora e colocar a atenção para dentro. Então, no momento que bota essa atenção, né, vai convidando assim, ó, confusão, como se fosse repetindo. Como não? Vai repetindo. Confusão. Só repetindo, confusão. E se é confusão mesmo, tá? Em 30 segundos começa a aliviar, começa a ficar tranquilo. Se não é, fica igual ou aumenta. Esse é o ponto base, né? Tudo que tu convidas de emoção, se é aquela emoção mesmo, 30 segundos, né, diminui, alivia, né, ou muda de lugar. Se não é, fica igual ou aumenta. Se aumentou, é porque não é confusão, é alguma outra história que não está ali. Às vezes a gente pensa que é confusão, mas na verdade é algo que eu preciso olhar, né, que tem alguma informação necessária. Então, convidei a confusão, não alterou. Então, eu vou observar o que é que está no meu pensamento. Eu vou olhar para o pensamento e ver o que é que tem no meu pensamento que está me confundindo, que está me perturbando. Né? Aí eu vou observar, aí vai ver o que vai vindo no pensamento. Né? Aí, quando vem aquilo no pensamento, eu vou ver qual o destino que eu vou dar para aquilo ali. Só que isso aqui, às vezes a gente pensa que vai demorar muito tempo, né? Mas à medida que vai acostumando, né, é muito rápido, porque é só uma atenção. Às vezes só colocar a atenção no ponto certo já ilumina tudo. Né? Maravilhoso, maravilhoso. E, e às vezes é só parar para dar essa atenção, né? Que a gente não para, a gente continua. Na verdade, esse parar, né, não é que tu tenhas que parar de fazer as coisas e deitar numa cama. Não, não é isso. Tem hora que a gente precisa deitar, né? Porque ele dá uma descansada. Mas é esse parar desse tagarelismo mental, sabe? Mas quanto mais tu tentas parar a tua mente, mais ela fica tagarela. Então, por isso que eu utilizo esse espiral, essa onda, né, que a gente pode fazer em qualquer lugar, dirigindo, no carro, né? Não precisa fechar o olho para fazer isso, é só né, movimentar a energia. E vai observando o que vai vindo no pensamento sem lutar com o pensamento. Sem ficar brigando com ele. Se tem briga, também não briga com a briga, né? Vai só olhando, assim, como se estivesse olhando tudo que vai passando, tá? E botando atenção naquilo que tu estás fazendo, ou botando atenção nos teus ouvidos, para que teus ouvidos possam estar ligados, né, com o restante do mundo. E vai só deixando, né, lembrar, eu quero ser paz, eu quero estar em paz. Que aí tu traz esse querer que pode ajustar, né, todo esse processo interno. E quando tu vê, tu já esqueceu, já passou, e tu está em paz.
E o que que essa busca dessa paz interior, né, ou dessa paz para cada um, é importante nesse momento do mundo? Como que isso pode estar se conectando nessa rede maior também para a gente contribuir para ter um mundo mais sustentável, com natureza melhor? Como é que você vê essa abrangência, né, do indivíduo se conectando com essa outra teia e como que esses pequenos pontos podem florescer juntos? Como é que você percebe isso? Eu vejo assim, ó, se cada um conseguir essa paz interna, né? Porque às vezes a gente quer trabalhos muito volumosos, muito grandes, né? Então, o primeiro ponto é conseguir essa paz interna, porque se eu não estou em paz, mesmo que eu vou mandar esse desejo de paz para os outros, o que eu estou sentindo é o que eu vou mandar. Tá? Não tem, aí não tem mágica. Se eu não estou em paz e vou mandar paz para outra pessoa, em vez de paz eu vou mandar outra coisa. Então trazer esse estado de paz interna, ele permite com que tu estejas aberto para que toda essa rede cósmica possa te utilizar como canal. Não precisa parar, tu está trabalhando, tu está fazendo o quê? Mas tu estás, né, em paz. Então, tu estás conectado na rede, né, que vai utilizar esse estado, né, que vai utilizar toda essa energia para movimentar tudo isso que está necessitando. Então, eu vejo que no início, assim, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha grupos de mandar, né, mandar energia para a Terra, né, de fazer, mas depois eu comecei a ver que eu precisava estar em paz, porque senão às vezes eu ficava com raiva do que estava acontecendo na Terra. Então, se eu estou com raiva do que está acontecendo na Terra, o que é que eu vou emanar para a Terra? Vou emanar essa raiva. Não importa que seja lá com quem, com o dirigente, ou com o presidente, com não sei quem. Né? Então, é trazer esse estado de paz e nesse estado de paz, né, permitir, não, sem precisar fazer grandes esforços, deixa que a própria rede já faz. Uma vez eu assistindo uma palestra de um Rinpoche, ele dizia assim, que a gente, a compaixão, né, ele estava falando sobre a compaixão, que nós precisávamos, que as pessoas, o mundo, né, as pessoas precisavam ter compaixão. Aí perguntaram o que era compaixão. Compaixão é aquele momento em que tu te colocas a serviço. Então, digamos, tem uma guerra lá né, lá em algum lugar. Aí o que é que acontece? Tu entra nesse estado de compaixão, mesmo que tu estejas trabalhando ou que tu tires um tempo do teu dia para dizer, nesse momento, né, eu vou entrar nesse estado para emanar essa paz para essa guerra. Então, ali tu respira, né, e deixa ir. Então, é como se naquele momento que tu decides ir até esse lugar, então tu vais até esse lugar, claro que teu campo, né, teu campo de energia, tua alma, né, vai até esse lugar. E lá vai emanar, a própria rede vai emanando, né, os fluidos que precisam naquele lugar que tu estás levando, que tu está levando. Então ele dizia assim que é importante assim que tu fiques uns 2, 3 minutos e depois tu retornes pro teu corpo. Mas tu precisa saber que tu precisas retornar pro teu corpo. Para que tu não fiques lá. Então, porque muitas vezes a gente entra num estado de, né, de querer doar e fica, não se traz de volta. Né? E a gente está trazendo campo de energia. Então, esse campo de energia retorna ao corpo, respira fundo e agradece e volta.
né? Isso a gente faz quando trabalha, né, com outras pessoas. Então, eu achei muito lindo isso, né, de a gente poder se colocar a serviço, né, sabendo que vai ficar 2, 3 minutinhos lá, às vezes até fica meio assim, dá aquela cochilada e daqui a pouco, né, a gente se traz de volta e já fica. Eu, quando comecei isso, eu fazia assim, eu, às vezes de manhã, eu colocava um copinho de água, ou às vezes uma velhinha, né, ou às vezes não estava nada, tá, porque não vai fazer diferença, mas às vezes a gente coloca para poder estar colocando essa atenção, né? Então, aí depois eu colocava as minhas mãos para fora, respirava bem profundo e às vezes eu dizia, ó, um hospital ou um presídio, né, algum lugar que eu vou emanar energia. Então eu vou, aí me colocava ali a serviço, a gente já começa a ver, a sentir, né, o campo esquentando, né, parece que vai assim. E Parece aí que é uma coisa meio magnética entre as mãos. é, Assim. exatamente. Aí eu sempre, quando eu ia, né, quando eu ia fazer isso, ou quando eu vou fazer isso, né, eu combino o tempo. Né? Eu digo, ó, eu tenho 10 minutos para fazer isso. Ou eu tenho 5 minutos. Tá? Porque aí o que é que a gente faz? A gente relaxa, né? Porque está ali programado. E quando tem os minutos, a gente volta. Parece que a gente acorda, né? Então é mágico isso, né? Porque eu vejo que essa magia da vida, né? As pessoas que não vivem essa magia, elas vivem reclamando da vida. Porque é essa magia da vida que faz a gente ficar feliz. Que faz a E que gente... traz essa paz, né, que você tanto Sim. falou. Uma aceitação das coisas do jeito que são, mas ao mesmo tempo uma paz e uma força para poder mudar o que precisa ser mudado ali. Uhum. E saber que existe um universo, né? Existe um mundo muito maior, né? Muito incomensurável, né? Numa totalidade que a gente chama de Deus, né? Então, assim, esse Deus, ele é tudo e todos. Então que tem essa força, que claro que precisa de nós, por isso que a gente está aqui no corpo, mas saber que existe esse Deus que conduz, né? E quando na hora certa a gente arranja uma dor de barriga, uma dor de cabeça, né? Ou vem uma dor no pé, né? Que chama a atenção para a gente dar uma paradinha e servir, né? Como um canal, né? Como um veículo. Né? Maravilhoso. Pedra, faltam 2 minutos, eu acho, aqui para o Instagram daqui a pouco tirar a gente do ar. Sim. Queria saber se você quer dar algum último recado, se você quer falar do caminho dos ancestrais. Enfim, se você gostaria de usar esse minutinho para dizer alguma última coisa. 2 minutinhos, acho que dá assim para a gente agradecer, né? E agradecer muito assim o teu convite, agradecer toda essa vida e agradecer, né? Que significa, agrada ao ser, né? Então, se nós vamos agradar esse ser, que a gente agrade assim, todos os nossos antepassados, né? Todos essas 7 gerações passadas, né? Que abrem as portas para as 7 gerações futuras. Então, que cada um de nós assim possa estar lembrando assim dessas 7 gerações passadas, né, rezando, sabendo que essas 7 gerações passadas já estão de alguma forma convivendo conosco, né, como filho, como neto, como tio, e e que a gente possa estar contribuindo, né, para que essa terra possa continuar sendo habitável, né, para todas as futuras gerações. Né? Então, que a gente possa lembrar assim que existe esse xamã em nós, né? E esse xamã tem toda a força do universo, né? Toda a força da Terra. E que a gente pode estar utilizando essa energia, essa força, né?
com todo o nosso amor. Porque se não tiver amor, né, não tiver paz, aí também vai ser só uma confusão, né? Então, que a gente tenha essa clareza, né? Que não tem como trabalhar externamente se eu não trabalhar comigo mesmo. O ponto de partida sou eu. É em mim que está o botãozinho que eu vou clicar para poder estar trabalhando ao redor. Então, é que eu sinto assim, que eu poderia estar fazendo. Maravilhoso. Você quer contar, pelo menos deixar o seu Instagram para se alguém quiser te buscar? Eu tenho 2 Instagrams, tá? É Pedra Rosa Cupime e Consciência Interacional. Tá? Todos os dois a gente está sempre passando material, né? E trazendo os cursos, né? Trazendo aquilo que a gente está produzindo. Maravilhoso. Queria te agradecer mais uma vez. Você é uma pessoa muito especial para mim. E eu estou muito, muito feliz de ter conversado com você hoje aqui e ter podido mostrar um pouquinho de tudo isso para quem estava aqui assistindo a live. Depois eu consigo deixar ela gravada e te encaminho também. Tá bom? Então, só agradecer e uma linda vida para todos. Tá bom. Um beijo grande e boa noite. Pessoal, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.